Por favor, pegue a palavra de Deus, abra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, vamos ler apenas o versículo 21. Assim que você encontrar esta passagem, olha ao teu lado, se por acaso a pessoa está sem o Evangelho, mesmo não a conhecendo, compartilhe a leitura, aproxime-se dela. Mateus capítulo 1, versículo 21. Acharam? Tá fácil, né? Está escrito assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Mateus 1, 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora eu leio, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, São Paulo, repete em seguida. Vamos lá. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Você crê nesta palavra? Eu também creio. Vamos dar a melhor salva de palmas que São Paulo, a grande São Paulo, o estado de São Paulo, já deu para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo, vai glorificando, vai aplaudindo e vai dando glória. Você que está nos acompanhando pela rádio, pela internet, você que está assistindo um DVD ou vendo pela TV, junte-se a nós agora. Glorifique a Deus conosco. Isso, vamos levantar um grande louvor até o trono do Altíssimo. Oh glória! Isso, glorifica, continua. Pai querido, abre o céu para receber este louvor sobre cada vida que te glorifica. Derrama a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai amado, esta multidão veio aqui para ouvir a tua palavra. Ninguém veio aqui para escutar homem algum. Quem ligou o rádio não ligou para ouvir um homem. Todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com o teu espírito, tome o lugar do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Nós temos muitos homens aqui hoje. Tem alguém, tem algum moço, tem algum homem que está noivo? Levante a mão. Quem está noivo? Deixa eu ver, levante a mão. Estou vendo alguns noivos aí. Está empolgado, né, meu filho? Está empolgado. Está noivo da mulher que você ama. Vai realizar um sonho. Você está projetando tudo isso, é verdade ou não é? Ah, pastor, no ano novo eu caso. Agora vou realizar meu sonho. Toda pessoa tem esse plano. Principalmente quando encontra alguém por quem se apaixona. E existiu um homem no passado que ele se apaixonou por uma jovem, uma donzela. Ele já tinha uma certa idade, ele não era nem um jovenzinho, nem um adolescente, ele já tinha uma certa idade. Mas a moça pela qual ele se apaixonou não era apenas linda fisicamente. Ela tinha qualidades morais que eram insuperáveis. Uma integridade, uma moça honesta,
amorosa, dedicada, respeitadora, temente a Deus. Uma moça que qualquer homem se encontrasse se apaixonaria. E este homem que eu estou falando para você, ele ficou perdidamente apaixonado e a pediu formalmente em casamento. E naquele tempo, quando o pai da moça consentia em dar a filha em futuro casamento, quando se concretizava uma permissão para namorar, aquilo já era como um compromisso indissolúvel, era um compromisso muito sério. A simples permissão que um pai dava para que uma filha donzela ficasse comprometida a um futuro casamento, era um compromisso que não podia ser desfeito à toa. Era como se fosse um pré-casamento. O noivado naquela época era uma coisa muito séria. E a moça prometida em casamento, ela já era considerada desposada, isto é, não estava mais disponível para ninguém. E esse homem, apaixonadíssimo, ele um dia ouve a sua noiva dizer o seguinte: eu vou viajar para as montanhas da Judéia para ficar com a minha prima Isabel, que está grávida de 6 meses. E a minha prima Isabel já é uma mulher de idade avançada, é um milagre que Deus fez para ela. E ela deve estar precisando de ajuda, e como eu sou sua parente, sua prima, eu vou ficar lá até que a minha prima Isabel dê à luz, e depois eu volto. E o noivo achou aquilo muito, muito bonito, porque mostrava mais uma qualidade da sua futura esposa, uma preocupação com as outras pessoas. Então, a sua prometida viajou, coisa assim de 120 quilômetros, para a casa da prima Isabel, que de fato estava grávida de 6 meses. E essa donzela fica na casa da prima até que nasça o seu primo de 2º grau. Porém, ela também já estava grávida. Não por um ato sexual humano, não pela vontade da carne, não pela vontade do sangue, mas por um fato sobrenatural, inusitado, inédito, onde ela teve a visão de um anjo que disse: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e você vai gerar um filho, e vai colocar nele o nome de Jesus, e ele será grande, e herdará o trono de Davi, seu pai, e o seu reino será eterno e nunca terá fim. Veja, quando ela viajou para as montanhas da Judéia para ajudar a prima que estava grávida, ela também já estava fecundada, não pela semente do homem, por um ato sobrenatural do Espírito Santo. E nesses 3 meses que ela ficou com a Isabel, a sua barriga, o seu ventre também foi aumentando. Depois que nasceu o seu primo de 2º grau, ela ainda ajudou por um tempo relativo, até que a sua prima pudesse tomar conta da criança e os vizinhos pudessem ajudar, e ela retorna para a cidade de Nazaré, mas já grávida. Quando ela chega e o noivo vê que ela está grávida, e já de cerca de 3 meses, esse noivo que era perdidamente apaixonado, que tinha feito planos, que queria ter uma família com ela, este noivo que não sabia de nada do que estava acontecendo, porque até então tudo para ele
era notícia de primeira mão, quando ele viu a sua futura esposa, em quem ele nunca tinha tocado, uma noiva que ele não tinha tido qualquer tipo de intimidade, nem a menorzinha intimidade. Quando ele viu que ela estava grávida, ele ficou arrasado. Por isso que eu perguntei se tem algum moço noivo aqui. Como é que você reagiria se você tem a certeza absoluta que não teve nenhuma relação sexual com a sua noiva e ela aparece grávida de 3 meses? Qual seria a tua reação? Além da decepção, além da raiva, o que você faria numa situação dessa? Pois aquele homem que viveu no passado, ele teve a certeza absoluta que a sua noiva adulterou. Que enquanto ela estava lá, a 120 quilômetros de distância, na casa da prima, ela deve ter se engraçado com alguém, ter arrumado algum namoradinho, ter tido algum caso secreto, porque ele nunca teve nada com ela. Agora, o que você faria, você que é noivo, você que tem esses planos, se você vivesse numa sociedade onde as mulheres adúlteras deveriam ser apedrejadas até a morte? O que você faria se a tua reclamação representasse uma sentença de morte? Foi esse o drama que José passou a viver. Porque segundo a lei daquela sociedade, se alguma moça desposada com alguém, virgem, aparecesse grávida, ou simplesmente tivesse tido uma relação antes do casamento com algum estranho, tal moça deveria ser apedrejada. E a lei que valia era essa. Pode ser algo estranho para a nossa geração, mas naquela época não tinha discussão. Comprovou-se o adultério, a sentença de morte era executada imediatamente. Vamos conferir esta lei do passado que está aqui na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 23. É bom que você aprenda isso, escute. Porque a gente ouve a história de José e Maria e parece que foi uma coisa tão simples, tão fácil. Mas olha o drama psicológico, o trauma, o conflito, a contradição que estas pessoas estão vivendo. Olha o que diz aqui a palavra, a lei da época. Quando houver moça virgem, desposada com algum homem, quer dizer, prometida para casamento, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Era essa a situação. Um grande conflito sentimental e emocional estava acontecendo. A decepção de José, a certeza de que a sua futura esposa havia adulterado nos 3 meses que ela passou fora de Nazaré, isso lhe dava o direito de pegar a moça pela mão, levar para os juízes e dizer: ó, nunca tive nada com ela, sempre a respeitei, ela viajou para a casa da prima, lá na Judéia, e voltou nesse estado, e o filho não é meu. Ela seria apedrejada. E a criança que ela tinha no ventre, que não era uma criança qualquer, essa criança morreria também com ela. Você está compreendendo?
Então José viveu um drama naquele momento. Por isso que a palavra diz que José, sendo justo, intentou deixá-la secretamente, para que aquela moça não morresse por um deslize, por um erro. Ele está sendo misericordioso. Por mais arrasado, arrebentado que ele esteja, ele não quer que ela morra por causa de um provável ou um possível pecado de adultério. Então ele resolve deixá-la secretamente. E provavelmente ele vai desaparecer, ninguém mais vai vê-lo em Nazaré. Provavelmente ele vai planejar uma viagem de trabalho e diz que vai viajar para longe e nunca mais volta. Mas o fato é que ele resolve deixá-la grávida, para que ela não morra apedrejada. E é interessante, amados, que todo esse conflito emocional foi causado por Deus. Olha só, você não acha, já que ela era uma moça comprometida, você não acha que Deus deveria ter falado primeiro com o noivo? Estou pensando, viu, em fazer isso com a sua noiva. Estou deixando você a par de tudo antes que aconteça, para você não ficar com caraminholas na cabeça, não ficar com fantasias, não ficar com ciúmes, não ficar imaginando coisas. Eu já estou te avisando o que eu vou fazer antes de fazer. Você não acha que esse seria um procedimento até que evitaria muitas dores de cabeça e muitas lágrimas? Por que você não acha que José chorou quando viu a mulher grávida, a futura esposa grávida, e não é dele? Você não acha que esse homem passou noites em claro? Com um problema desse, ele não tinha mais sono não, amados. E Deus quer falar com ele agora. E Deus quer falar com ele enquanto ele dorme. Mas você acha que José dormia? O homem não dorme mais. O cara fica arrasado. Olha, fica destruído. A revolta. A pessoa fica doente. A pessoa emagrece. A pessoa perde o apetite. A pessoa perde a vontade de viver. Então, Deus criou todo esse problema, que poderia ser contornado com antecedência, mas Deus não se preocupou com isso. Deus simplesmente foi e realizou a vontade dele, porque é lógico. Você acha que o Criador vai pedir permissão para a criatura? Deus, para realizar o plano dele, ele vai pedir permissão para a criatura? E o maior acontecimento da história da humanidade, algo que vai trazer salvação para toda a raça humana, Deus iria depender do consentimento de um futuro marido? Ele ainda não é casado com ela, mas é comprometido com ela. No entanto, Deus agiu desta maneira. José não dormia mais, ele só pensa numa coisa: eu vou desaparecer. Deixe o pessoal aqui em Nazaré imaginar que fui eu que engravidei a Maria. Deixe com que o povo desta cidade, desta aldeia, fale mal de mim à vontade. O importante é que ela não vai morrer, e nem a criança que está no ventre dela, porque é inocente e não tem culpa de nada. E eu não quero que ela morra por causa dessa suspeita que eu tenho. Ele só pensa nisso, como sair dali, como recomeçar a vida em outro lugar. Mas um homem na idade dele vai partir para um projeto de vida novo, para recomeçar a vida em outro lugar. E que ânimo que alguém tem para recomeçar a vida depois de levar uma punhalada dessa nas costas? Porque na cabeça de José, ele foi traído. Esse homem fica com esse sofrimento, com esse dilema, até que ele desmaia. Ele não dorme não, ele desmaia. E foi nesse sono profundo que aparece o mesmo anjo que anteriormente havia aparecido para Isabel e para a Virgem Maria.
O mesmo anjo aparece no sonho de José. E aí o plano é comunicado. José, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que dentro dela está gerado é do Espírito Santo de Deus. Eis que ela conceberá um filho, e por-lhe-ás o nome Yeshua, que é o nome de Jesus em hebraico. A palavra Jesus é a tradução para o nosso idioma, é a tradução inclusive no original grego, e que o Ocidente adotou, não é? A linguagem grega do nome de Jesus, Yeshua, é que foi adotada pelo Ocidente, mas o anjo está falando em hebraico com ele, porque José é judeu, e o anjo está dizendo, e por-lhe-ás o nome Yeshua. Para mim, para você, isso é um nome próprio, mas o que José ouviu foi o seguinte: e por-lhe-ás o nome Deus salva. Que é isso que quer dizer Yeshua. Por-lhe-ás o nome Deus salva, porque este menino que vai nascer, ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. É o Salvador de todos os pecados. É o Deus que salva que vai nascer. É o próprio Deus. É o próprio Deus que vai nascer. E nos diz aqui o Evangelho que então José a recebeu, né? Com essa simplicidade, a palavra descreve a situação. Então José a recebeu e não a conheceu até. Conhecer no sentido bíblico é como Adão conheceu a Eva e nasceu Caim e Abel, né? E não a conheceu, quer dizer, não teve nada com ela, até que nasceu o seu primogênito. Duas coisas aqui, né, amados? Duas coisas. Ele não a conheceu, ele não teve nada com ela até. É o que diz a palavra. Não estou inventando nada não. Às vezes a gente fala, a pessoa não acredita, né? Aqui, ó, vê o versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz. Se ela está de 3 meses, uma gravidez dura cerca de 9 meses, quer dizer que durante 6 meses ele vai estar com ela, porque ele vai se casar, já que ela está grávida, para ela não ficar como mãe solteira. Eles fazem rapidamente uma festa de casamento, né? Para ela ser uma mulher casada mesmo agora. Ele a recebe, ele assume como se ele fosse o pai, e ele vai ficar com ela, debaixo do mesmo teto, mas sem tocá-la, nem a menor intimidade, porque ele sabe que aquilo que está dentro do ventre da sua noiva foi gerado pelo Espírito Santo. E o detalhe, amados, é que o anjo, quando falou isso para José, além da visão em sonho ter sido extraordinária para causar convicção e consentimento, o anjo ainda citou uma profecia do Antigo Testamento, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos lá? Isaías, capítulo 7, versículo 14. Uma profecia feita 700 anos antes de Jesus nascer. Diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. O anjo citou essa profecia no São José. É o cumprimento dessa profecia. E citou para ele. Então ele ficou tranquilo. Ele sabe que é o Deus conosco, o Deus que para sempre vai estar conosco,
que vai vir ao mundo. E agora, ao invés de se sentir um derrotado, um traído, um apunhalado pelas costas, um injustiçado, ao invés de andar com aquele espírito de amargura, de ciúme, de raiva, de revolta, agora ele está com um sentimento de alegria. Poxa vida, estou entrando na história da maior promessa que o Senhor fez para a humanidade. E a virgem que vai conceber o Emanuel é a minha esposa. Ele agora cuida daquela moça com a maior satisfação. Quer um copinho d'água, querida? Meu amorzinho, está precisando de alguma coisa? Deixa que eu faça o almoço. Deixa que eu lavo a louça. Isso que é marido, hein? Feliz da vida, realizada. E ele não a conheceu até, né? Então ele fica 6 meses sem tocá-la, depois nasce o Emanuel, vai nascer lá em Belém, José vai presenciar tudo, vai ter o coral de anjos cantando, a confirmação, os reis magos, etc. Mas nesses próximos 6 meses, José não tem nada com ela, e depois ainda tem a quarentena da mulher, muito respeitada no tempo bíblico, a quarentena da mulher. Quer dizer que José só vai ter a sua virgem, a sua Maria, 7 meses depois. Como Deus gosta de trabalhar com 7, né, gente? José teve que fazer uma campanha de 7 meses para ter a esposa. E o texto, quando diz que ela deu à luz ao seu primogênito, o que é primogênito, igreja? Primeiro, né? É o mais velho, o filho mais velho, que depois José, né? Exerceu o seu direito de marido. Qual é o direito do marido? Possuir a esposa, e ter filhos, e formar a sua família. E os fatos que ocorrem depois disso são extraordinários, são sensacionais. Mas o que eu quero frisar para você nessa introdução de mensagem é o seguinte: que a vinda do Senhor Jesus aqui na terra, além de ser um cumprimento das promessas de Deus, e dele viver neste mundo a existência mais elevada e santa que alguém já pôde viver, que algum ser humano já pôde viver, uma pessoa que não pecou nem em pensamento, nem o menor pecado, uma existência extraordinária, porque numa pregação ele disse assim: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção de cobiçá-la no seu coração já adulterou com ela, é réu de juízo. Quer dizer que nem isso Jesus fez. Ele nunca, jamais olhou para qualquer mulher para cobiçar, nem em pensamento. Santo, puro, além de ele ter vivido essa existência única e extraordinária, e de ter proferido as mais belas palavras que já saíram de uma boca, que já saíram dos lábios de um ser humano, além dele ter feito sinais, prodígios e maravilhas como nunca havia acontecido desde que a humanidade está nesse planeta, além dele ter feito coisas únicas, o objetivo deste anúncio está resumido na leitura inicial que nós fizemos. Este é o Natal, amados. Este é o Natal, escute. Vamos reler o que eu li no começo com você? O versículo 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Yeshua, Deus salva, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A notícia do Natal, a notícia do nascimento de Jesus, da data de nascimento de Jesus, o sentido do Natal, o objetivo do Natal é este: não apenas uma história bonita como nunca ninguém viveu, uma história que emociona gerações há 2 milênios,
Não apenas o objetivo de trazer uma história bonita para que as pessoas, especialmente no final do ano, pudessem celebrar, mas o objetivo diário de salvar o ser humano dos seus pecados. Esse é o Natal. Qual é o presente de Deus para a humanidade? Salvar o ser humano dos seus pecados. E o que é o pecado, amados? Porque alguém diz, mas o que eu faço não é pecado. Não é? Alguém quer avaliar o pecado pelos seus próprios parâmetros, segundo suas convicções pessoais e aquilo que a pessoa acha. Mas não vamos dizer que pecado é isso ou aquilo. Vamos resumir o seguinte: pecado é tudo que contraria a vontade de Deus. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Relação sexual no paraíso? Não. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Transgredir a ordem, a vontade de Deus. Quando Deus disse, comam a vontade de tudo, inclusive do fruto da árvore da vida, comam quantas vezes quiserem, mas da árvore da ciência do bem e do mal, do seu fruto não comereis, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Então qual é o pecado? É tudo aquilo que você faz, que você sente no seu íntimo, que contrariou a vontade de Deus. E qual é a consequência do pecado? É a morte. Jesus Cristo então viveu uma vida extraordinária desde o anúncio do seu nascimento, mas o maior acontecimento estava justamente no anúncio que o anjo fez, dizendo, por-lhe-ás o nome Deus salva, porque Ele, e não outra pessoa, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E como que Ele consumou isso? Oferecendo-se na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali o seu sangue foi derramado e não há purificação de pecado sem derramamento de sangue, porque o pecado exige a morte do pecador. Então Jesus, que não tinha pecado, Ele se ofereceu no lugar dos pecadores para salvar cada pessoa do seu pecado. Quando Jesus estava para enfrentar a cruz, agora já com 33 anos e meio de idade, Ele fez uma declaração. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 23. Quero que você leia comigo essa declaração. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se a pessoa não crer em Jesus, e só em Jesus, ela não será salva dos seus pecados. Ela pode crer em quem quiser, em Buda, Maomé, santo, santa, pode escolher a religião que for, mas se ela não crer em Jesus como Salvador, se não crer que Jesus morreu na cruz, no seu lugar, esta pessoa vai morrer nos seus próprios pecados. Se a pessoa não crer nele, não será salva dos seus pecados, porque religião não salva de pecados, igreja não salva de pecados. Jesus é a única pessoa que veio a este mundo e recebeu este nome, e desde o anúncio do anjo, estava já declarada a sua vinda. O porquê desta vida inusitada, o porquê de uma vida tão cheia de sinais, milagres, prodígios e maravilhas, o porquê dos seus ensinamentos extraordinários, o porquê Ele viveu sem nenhum pecado, para morrer, levando sobre si todos os nossos pecados.
E se a pessoa não crer nele como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ela vai continuar escravizada pelo pecado e vai morrer no seu próprio pecado. Versículo 34 diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. O pecado escraviza a pessoa, de modo que ela não consegue se livrar desta prisão. Ela está numa escravidão e a força que a domina a escraviza. A pessoa sabe que aquilo é pecado, mas ela não tem forças para largar. Sozinha ela não consegue largar. Você sabe por que a pessoa sozinha não consegue largar o próprio pecado? É porque ela precisa de alguém mais poderoso para libertá-la dos pecados. É por isso que aqui no versículo 36, Jesus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a pessoa não consegue parar de fumar, se a pessoa não tem forças para largar as drogas, ela sabe que não deve fazer isso, mas quando ela vê, já está lá se drogando, ou se embriagando, ou fazendo coisas erradas, e a pessoa não quer fazer, mas ela é levada a praticar aquilo. Se a pessoa não tem forças para largar o pecado, porque o pecado é mais forte do que ela tem que procurar socorro com uma pessoa que é mais forte que o pecado, e o seu nome é Jesus Cristo, porque em tudo ele foi tentado, mas a palavra diz, sem pecado. Ele venceu o pecado. Se ele venceu o pecado, ele é mais forte que o pecado. E somente uma pessoa que é mais forte que o pecado pode libertar alguém que não consegue se livrar do seu próprio pecado. É por isso que a pessoa precisa de Jesus como Salvador. Amo Maria, amo, admiro, mas eu sei que Maria não pode me libertar do meu pecado. Tenho profunda admiração por Pedro, por Paulo, por João, por Tiago, e até por Tomé, depois que ele se converteu e parou de duvidar. Mas ele não pode me livrar do meu pecado. Eu admiro os anjos pela excelência, pelo poder, pela fidelidade a Deus. Os arcanjos, querubins e serafins, mas nenhum deles pode me libertar do pecado. Só existe um, que é mais forte do que o pecado, que venceu o pecado, e é por isso que ele é o único digno de ser chamado de o meu Salvador particular, o meu Salvador pessoal. Esse que venceu o pecado, ele tem autoridade para me libertar do pecado. Por isso, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você é uma pessoa que luta contra o pecado, mas não consegue vencê-lo, é porque você ainda não entregou a tua vida ao verdadeiro libertador. Porque ele veio a este mundo com essa única e exclusiva missão, e esse é o objetivo do Natal. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se você não for salvo dos pecados, você vai morrer no seu pecado. Então você precisa de Jesus, porque ele salva você dos seus pecados. Vamos nos colocar todos de pé. A compulsão que a pessoa tem, aquela força maligna que praticamente a obriga a fazer as coisas erradas. E a pessoa chora, a pessoa fica arrasada, porque ela gostaria de fazer o bem, mas não consegue, porque ela sempre faz o mal. Ela gostaria de viver sem errar, sem pecar contra Deus, mas há uma força maior do que ela, que a domina,
e a leva a pecar. Esta pessoa precisa de Jesus, porque foi para isso que ele veio. E viveu esta vida santa para morrer no teu lugar. Quem acredita em Jesus nunca mais morrerá, porque o pecado não tem mais poder de morte sobre esta pessoa. Nós hoje vamos ter a oportunidade de presenciar aqui o Senhor Jesus libertando vidas do pecado. Pessoas hoje vão sair daqui totalmente transformadas. Um dia veio um moço dar o seguinte testemunho aqui na igreja, e eu admirei a coragem que ele teve. E ele disse: pastor, eu sou da Paz e Vida de Guarulhos. E falando na frente da igreja. Já frequento lá, mas eu sou um pecador que sente atração por outros homens. Mesmo lá na igreja de Guarulhos, quando eu estou na igreja, eu olho para os homens, não olho para nenhuma moça. E eu frequentava a Paz e Vida em Guarulhos. E eu vim aqui na sede, e eu fiquei olhando os homens da igreja. Que aqui tem homem bonito demais, né? Pastor, eu fiquei sentado olhando os homens da igreja. Aí o Senhor chamou para frente quem queria parar de fumar, de beber, de se drogar. E eu falei: vou lá receber oração também. Mas o Senhor não orou pelo meu problema. O Senhor só orou para Jesus libertar. Quando terminou a oração, que eu estava aqui na frente, e eu voltei para o meu lugar, pastor, eu não fui olhando para os homens, eu fui olhando para as mulheres. Aí ele pediu desculpa, né? Ele falou: gente, não é que eu vou ficar, agora eu vou virar um sem vergonha, ficar olhando as mulheres, não é isso. Mas eu fiz o teste naquela sexta-feira, pastor. Quando eu andava na rua, se passava um homem em sentido contrário e fosse um homem bonito, eu até olhava para trás assim. Aí eu fiz o teste, pastor, eu saí daqui da igreja, da sede, na Avenida Cruzeiro do Sul, eu fui andando na calçada, pastor, cruzei com muitos homens, mas eu nem vi. Mas cada vez que passava uma mulher, eu olhava para ela. Não vou virar um prostituto, mas eu estou dando testemunho. Jesus me libertou. Estou livre de verdade. E é isso. Eu aplico isso para qualquer coisa. Para qualquer coisa que você estiver aprisionado, aprisionada, se o pecado tem te escravizado, só existe uma pessoa que tem poder para te libertar dessa escravidão. Ele liberta instantaneamente. Ele arrebenta as cadeias. Ele destrói as correntes. Ele abre as celas. Ele arrebenta os ferrolhos. Ele despedaça as grades. A porta pode ser de bronze, pode ser de aço, mas Ele te põe em liberdade, porque Ele é o Todo-Poderoso. Não há ninguém tão poderoso quanto Ele. Alguém que venceu o pecado, alguém que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu o diabo. É esse que vai te libertar agora. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não vai libertar você apenas do pecado, Ele vai salvar você, porque é isso que significa o seu nome. Deus salva. Ele vai salvar você. Se você entregar sua vida para Jesus, Ele vai te libertar e vai salvar você. Ele vai te salvar instantaneamente. Hoje você vai sair daqui com a certeza da salvação. Olhem todos para mim, porque eu vou fazer esse convite. Quantas pessoas reconhecem que são prisioneiras do pecado? Nós não queremos saber qual é o teu pecado, não.
Não queremos que você nos conte qual é o teu pecado. Mas quantas pessoas aqui reconhecem que estão dominadas, escravizadas por um pecado e querem ser libertas agora pelo único libertador que Deus enviou? Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha que multidão. Olha que multidão. Hoje você vai viver este milagre. Hoje nós vamos assistir esse milagre na tua vida. Hoje você vai ser liberto, liberta de verdade. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. E vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus por cada vida que está chegando. E vamos aplaudir com alegria, igreja. Vamos fazer que nem aquele coral de anjos que cantava: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com a humanidade, porque a boa vontade de Deus com você é te salvar de todos os seus pecados. E olha que coisa maravilhosa, as pessoas estão chegando e já vão se ajoelhando. Não mandei ninguém se ajoelhar. Olha que coisa bonita, as pessoas vão chegando e já vão se ajoelhando. Estão se ajoelhando diante do libertador. Oh glória! Eu vou me ajoelhar também. Eu também. Porque eu quero te falar esse mistério. Por toda a tua vida, por toda a tua vida aqui na terra, você vai depender desse libertador, do único libertador. Para que, se você errar, se você cair, se você pecar, se você cometer um deslize, Ele venha e te salve dos seus pecados. Porque seria um absurdo, se Ele te salva, Ele morre pelos teus pecados, aí você numa tentação cai, erra, peca e está perdido. Então o sacrifício de Jesus seria limitado, mas o sacrifício dele é único e eterno. É um sacrifício para toda a eternidade. Você vai continuar dependendo desse Salvador. Eu quero chamar aqui na frente você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, você que faz tempo que não toma uma santa ceia, que quer se reconciliar com o Senhor, você que quer consertar a tua vida com Deus, você que quer sair daqui hoje transformado, transformada, reedificado, reedificada, saia do teu lugar, vem aqui para frente também. Você que quer ser restaurado, restaurada, você que quer sair daqui com a certeza do perdão dos teus pecados e com a certeza da alegria da salvação, vem para frente também. Oh glória! Isso! Você que está nos ouvindo pela rádio, ou pela internet, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, você que está assistindo num aparelho de DVD esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer ser liberto, liberta do pecado, quer que Ele salve você, então se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, se ajoelhe ao lado do teu televisor, onde você estiver, porque nós vamos orar. O milagre vai acontecer agora, é instantâneo, é instantâneo. O milagre do perdão dos teus pecados, o milagre da libertação dos teus pecados e o milagre da tua salvação, porque foi para isso que Ele veio. Isso, coloque a mão direita sobre o teu coração. Com a tua mão direita sobre o teu coração, e você que está à distância, coloque a mão direita também sobre o teu coração, e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Que coisa linda! Essa é a confiança que nós temos para nos achegar a Deus, chamá-lo de meu Pai. O Pai te ama, Jesus disse. O mesmo Pai te ama, mas Ele pode me amar, Ele te ama mais do que o mundo inteiro. Então diga com fé: meu Deus e meu Pai, muito obrigado por ter enviado o teu Filho Jesus como o meu único Salvador.
e por Ele ter se guardado sem pecado a vida inteira, vencendo toda a tentação, todo pecado, para morrer na cruz sem nenhum pecado. Eu creio que morreu o justo pelos injustos, o inocente pelos culpados, o santo pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Meu Pai querido, pelo sangue que o Senhor verteu na cruz, perdoa agora todos os meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades. Me liberta de toda força maligna que me escraviza e me salva agora. Me dá, Senhor, a salvação pelo sangue de Jesus, e escreve o meu nome no teu santo livro. Registra que hoje eu recebi e confirmei o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.